Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago Azevedo, professor de matemática e é um prazer estar aqui com vocês no OndaTech. Hoje a gente vai ver como é que gráficos e tabelas podem se relacionar com alguns problemas e como é que a gente extrai informações e análise a partir desses dois elementos, tanto do gráfico quanto da tabela. Então, vem comigo nessa onda? Então, olha, quando a gente vai resolver problemas que têm informações que estão em gráficos e tabelas, a gente, na verdade, vai fazer a leitura do gráfico, vai fazer a leitura da tabela. E a gente vai perceber que quando a gente tem um gráfico e uma tabela, o que, na verdade, a gente vai fazer é analisar essa estrutura e ver como é que ela está organizada. Por exemplo, se eu tenho um gráfico, eu vou fazer a leitura do gráfico com os seus elementos, que são os eixos. A partir dos eixos, eu faço a minha interpretação. Então, aquele eixo que está deitado lá, a gente diz que estão as categorias, e o eixo que está em pé, a gente vai dizer que estão os valores. De maneira geral, o gráfico tem essa estrutura. Quando a gente vai olhar para a tabela, existe uma relação entre o gráfico e a tabela. E essa relação vai se dar da seguinte maneira. Os eixos que estão no gráfico vão virar linhas e colunas na tabela. Então, a gente vai focar com relação às tabelas, ou seja, quando a gente olha para gráfico, como é que esse gráfico ele simplesmente tem uma relação com uma tabela. Então, bora lá. Na organização das tabelas, a gente vai ter linhas, que são tem essa referência aqui, ó, deitado. Então, esses elementos que estão deitados, a gente diz que são as linhas. Esses elementos que estão, ó, de cima para baixo, a gente vai dizer que são as colunas. Então, ter linhas e colunas e como ele se dá nessa organização é onde a gente faz a leitura. Então, olha, toda vez que você tiver uma tabela, seja ela qual for, tenta observar o seguinte, o que é que ela me diz com relação à linha, o que é que ela me diz com relação à coluna, ok? E geralmente nessa ordem, eu leio primeiro a linha para depois ler a coluna. Então, bora ver um exemplo em que a gente vai perceber que a leitura da tabela, seja por linha, seja por coluna, vai nos dar o resultado. Então, ele diz o seguinte, ó, a tabela mostra o número de carros vendidos em certa concessionária no primeiro trimestre do ano. Tem aí a tabela e ele vai pedir algumas afirmativas aí, ó. É correto afirmar que? Então, bora fazer a leitura dessa tabela organizando o seguinte. Então, veja, quando a gente vê, letra A, foram vendidos 31 carros do tipo X. Bora olhar essa informação na tabela. Lembra que eu disse? Primeiro a linha. Então, vou procurar ali a linha que representa o carro do tipo X. Identifica aí, ó. E agora eu vou ler a coluna. A coluna vai fazer referência a quê? Aí ele diz ali, ó, foram vendidos 31 carros do tipo X. Mas ele está fazendo referência a um determinado período ali, que no caso é o primeiro trimestre. Então, se a gente soma ali, ó, 15 mais 23 mais 12, não dá esse valor de 31. Então, essa informação ela não está correta. A letra B, ele diz, o melhor mês de venda foi janeiro. Ora, olha ali o mês de janeiro, tem 16 carros do tipo Y, 15 carros do tipo X. Quando eu olho para o mês de fevereiro, eu já observo, ó, 23 carros do tipo X, 18 carros do tipo Y. Então, percebe que essa informação também já nos diz que a alternativa B é falsa. Na letra C, ele diz, ó, foram vendidos 41 carros em fevereiro. Bora olhar ali fevereiro. O que é que diz fevereiro? O carro do tipo X teve 23. O carro do tipo Y teve 18. 23 mais 18, nesse caso aí, vai dar 41. Seria a letra C a resposta correta. A letra D também não é correta, mas ele diz que em fevereiro foram vendidos mais carros do tipo Y. Em fevereiro, a gente vê que os carros do tipo X foram os mais vendidos. Então, percebeu que para a gente resolver um problema que envolva uma tabela, a gente simplesmente faz a interpretação a partir da leitura da relação de linha com coluna. Então, todas as informações que eu busquei para ver se era verdadeiro, se era falso, qual era a resposta correta, eu simplesmente olhei linha, coluna. Eu olhei ali, ó, carro do tipo X, aí buscava na coluna se era janeiro, fevereiro ou março. Carro do tipo Y,
Eu ia lá nas colunas e procurava qual era o valor de janeiro, fevereiro e março. Então, todas as minhas análises, tanto da alternativa A, B, C e D, foram em função da minha leitura da tabela, seja com relação ao carro do tipo X ou do tipo Y, que está na linha, e eu vou relacionar isso com as colunas, que nesse caso é janeiro, fevereiro e março, ok? Então, quando a gente fala de ler tabela, a gente simplesmente vai fazer isso que a gente acabou de ver na resolução desse problema. A gente vai observar a tabela, eu vou olhar as linhas e depois eu vou tentar descobrir qual é a relação dessa linha com essa coluna. E a partir daí eu vou fazer as minhas análises, ok? Então, olha, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí na tela, que tem um monte de atividades onde você vai explorar isso. Vai olhar tabelas e vai fazer as análises e responder e ver qual é a alternativa correta. Agora, o detalhe, quando você vai responder uma questão sobre tabela, é bom você também ver as demais que não foram corretas, porque aí já traz algumas informações a mais quando você faz essa leitura, que são informações que são extremamente importantes para outras questões e para você ir treinando essa coisa da leitura de linha com coluna, ok? Então, espero que tenham gostado, um tchau, tchau e até a próxima.